Uma outra ferramenta que a gente vai aprender aqui para fazer análise de circuitos é a transformação de fontes. O que acontece? Quando a gente tem um circuito como esse aqui, extraído do livro do Alexander Dussad, como nesse exemplo, pode ser útil. Nesse caso aqui, o que acontece? A gente tem aqui duas fontes diferentes, uma fonte de tensão do lado de cá, uma fonte de corrente do lado de cá. Pode ser útil a gente fazer uma transformação de fontes. O que é uma transformação de fontes? É a gente transformar uma fonte de tensão em uma fonte de corrente equivalente, ou uma fonte de corrente em uma fonte de tensão equivalente. Para fazer isso, o que a gente precisa? Olha só. Nesse caso aqui, olha, para transformar uma fonte de tensão em uma fonte de corrente, eu preciso ter aqui uma resistência em série logo após essa minha fonte de tensão. Dessa forma aqui, olha, essa fonte de tensão aqui, olha, pode ser transformada aqui, olha, por exemplo, em uma fonte de corrente com aquela mesma resistência que estava em série à minha fonte de tensão, uma resistência em paralelo à minha fonte de corrente. A gente consegue fazer aqui também o processo contrário. Se eu tiver uma fonte de corrente aqui e um resistor em paralelo, eu posso simplesmente transformar essa fonte aqui, olha, em um arranjo dessa forma. Como que fica então? Olha só. Quando eu estou transformando, se eu tenho esse arranjo aqui, que é uma fonte de tensão, eu quero transformar em fonte de corrente, o que eu faço? Para calcular o valor da minha corrente aqui, olha, vai ser basicamente a mesma aplicação da lei de Ohm. Então nós teríamos aqui, olha, o valor de corrente aqui, o valor da minha fonte de tensão, o valor de ES, então, seria quem? Seria o valor de V de ES ali, dividido por esse resistor. De forma semelhante, quando eu tenho esse circuito de cá, eu tenho uma fonte de corrente com resistor em paralelo e desejo transformar em uma fonte de tensão, eu aplico também a lei de Ohm. O que vai acontecer aqui? Que a minha fonte de tensão aqui, olha, o valor de V de S calculado vai ser dado então por quem? Pela minha resistência vezes a minha corrente IS. Então, a partir dessa equação aqui, olha, a partir desse preceito, a gente pode manipular as fontes de forma tal que essas manipulações podem facilitar na resolução desses circuitos. Então, voltando ao circuito que a gente começou a nossa análise aqui no início desse vídeo. Olha só, eu tenho esse circuito, eu tenho dois tipos de fonte aqui, eu tenho aqui uma fonte de tensão, aqui uma fonte de corrente. Pode facilitar a gente fazer uma alteração. Então, ou seja, eu vou começar alterando essa daqui, olha. De cara, antes de fazer a primeira alteração, eu vou fazer aqui, olha, eu tenho dois resistores em série, vou fazer uma simplificação. Dois resistores, a série desses dois resistores vai dar um resistor de 6 ohms. Então, nós teríamos aqui, então, 12 volts, 6 ohms, 8 ohms. Lembrando que o objetivo desse exercício aqui, desse exemplo, é descobrir o valor de VO, que é a tensão que está sobre esse resistor de 8 ohms. Então, dessa forma aqui está aqui o meu circuito. A gente simplesmente simplificou. Certo? Muito bem. Olha só, aqui o valor de 3 ohms, 4 amperes. Deixa eu desenhar melhor essa fonte aqui, que não está muito bem desenhada, não. Ótimo. Vamos lá. Nesse processo aqui, então, como é que a gente faz? Para a gente simplificar isso aqui, vamos começar simplificando. Vamos começar a calcular a equivalência aqui. Olha, eu vou transformar essa fonte de tensão em uma fonte de corrente. Para isso, então, o que a gente precisa? De novo, a corrente aqui, olha, determinada nesse ponto. Vou colocar de outra cor aqui. Então, a corrente I de S aqui, olha, é determinada por quem? Por V dividido pela minha resistência. Nesse caso aqui, então, olha, I de S vai ser dado por quem? Por 12 dividido pela resistência. Tem que lembrar que a polaridade está aqui para baixo, né? 12 dividido pela resistência de 6, que é igual a 2 amperes. Então, isso significa que eu posso transformar esse circuito aqui, então, olha, nesse circuito aqui de cá. Isso aqui, olha, virou, então, uma fonte de corrente. Aqui, olha, a setinha para baixo, porque aqui o positivo estava para baixo. E aqui, em paralelo a essa fonte de corrente, eu tenho aqui agora o mesmo resistor de 6 ohms. Aqui, mantenho aqui o resistor de 8 ohms, resistor de 3 ohms, e a fonte de corrente aqui, olha,
de 4 amperes. E sendo que essa fonte que a gente colocou aqui, olha, virou uma fonte de 2 amperes. Lembrando sempre o objetivo do nosso exercício aqui, a gente não pode perder em vista sempre o nosso objetivo aqui era determinar esse valor de VO aqui, ó, que é a tensão que está sobre esse resistor de 8 ohms, que mantém aqui. Então, olha só, perceba que dessa forma aqui, simplificou para a gente um pouco o circuito. Eu vou rearranjar isso daqui, olha, de uma forma a ficar mais fácil para a gente fazer essa análise. Vou colocar as duas, já que está todo mundo em paralelo, eu vou só colocar em ordem um pouquinho diferente, então vai ficar assim da seguinte forma, olha só. Vai ficar uma fonte de 2 amperes aqui, para baixo, que é a primeira fonte, que seria essa fonte de cá. Eu vou colocar logo depois a fonte de 4 amperes para cima. Aqui, olha. Uma fonte de 4 amperes para cima aqui, estão em paralelos. Joia. Vou colocar aqui o resistor de 6 ohms, depois o resistor de 3 e por último o resistor de 8. O resistor de 6 ohms, o resistor de 3 ohms e por último o resistor de 8. Simplesmente aqui, ó, rearranjei esse circuito. Ótimo. Do jeito que está aqui, então, olha só. A gente pode fazer mais uma simplificação. Perceba o seguinte, olha. Do jeito que está aqui, se eu fizer a análise de Kirchhoff aqui, olha. Aqui está entrando 4 amperes. Para cá vai estar vindo 2 amperes. Então, a resultante disso daqui, olha, para o circuito de forma geral, vai ser uma fonte de 2 amperes nesse sentido, né? Bem intuitivo isso aqui, ó. Tem 4 amperes subindo, 2 amperes descendo. Fato é que a gente vai ter uma resultante aqui de uma fonte de 2 amperes. Então, olha só, já vou fazer essa simplificação aqui também. Então, vai ficar para a gente aqui uma fonte de 2 amperes. Então, já foi a primeira utilidade aqui, o fato da gente ter transformado aqui, então, todas essas fontes, aquela fonte de tensão em uma fonte de corrente. Já permitiu para a gente fazer essa simplificação. Então, aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 3 ohms e aqui eu tenho 8 ohms. Lembrando, nosso objetivo desde o início aqui, ó, determinar o valor de VO, que é a tensão que está aqui, ó. Joia. Eu vou manter o resistor de 8 ohms aqui, que é o nosso objetivo primário. E vou fazer o seguinte, aqui do jeito que está aqui, eu tenho 2 resistores em paralelo aqui, ó, o resistor de 6 e o resistor de 3. Então vamos fazer essa simplificação aqui, fazer esse paralelo. Fazer esse paralelo aqui, então, como que fica? Olha só. Fazendo o paralelo, então nós vamos ter o paralelo do resistência equivalente aqui, que é o paralelo do resistor de 6 com o de 3. Isso vai ser 6 vezes 3, dividido por 6 mais 3. Isso aqui, então, vai dar 18 dividido por 9 é igual a 2 ohms. Isso significa que, então, que o que a gente tem aqui é um circuito dessa forma aqui, ó. 2 amperes. Tá aqui. Um resistor de 2 ohms. E aqui o resistor de 8 ohms. Ou seja, a gente já está com um circuito bem mais simples do que a gente tinha anteriormente, certo? Então agora o próximo passo seria o quê? Justamente o quê? Seria justamente a gente calcular esse paralelo do resistor de 2 com o resistor de 8. Então a gente calcular essa resistência equivalente. Então como é que vai ficar isso daqui? Olha só, vou redesenhar aqui, olha. Vai ficar apenas 2 amperes. E aqui apenas um resistor, que vai ser aquela resistência equivalente ali, olha, de 2, o paralelo com 8. Então isso fica 2 vezes 8, dividido por 2 mais 8. Então nós teremos aqui 16 dividido por 10, uma resistência equivalente aqui de 1,6 ohms.
1,6 ohms. E perceba o seguinte, olha só. A tensão VO, que é aquela tensão que a gente quer descobrir, que é essa tensão que está aqui, ó, é a mesma tensão que está aqui no resistor de 2 ohms. E quando a gente fez o paralelo, é a mesma tensão que vai aparecer aqui, olha. Então agora a gente matou o nosso exercício como um todo, olha só. Quem que vai ser VO? Aqui, aplicando a lei de Ohm por aqui, o que a gente vai fazer? VO vai ser R vezes I. Então nós teremos que VO vai ser igual à nossa resistência de 1,6 multiplicado pela nossa corrente de 2 amperes. Nós teremos que VO vai ser igual a 3,2 volts. Fechamos esse exercício aqui, olha, e lembrando, fechamos esse exercício, fechamos esse exemplo, na verdade, e aqui, olha só, lembrando que o quê? O grande passo que facilitou para a gente a nossa análise foi esse passo inicial aqui, olha, de transformar essa fonte de tensão e essa resistência aqui em uma fonte de corrente e resistência equivalente, porque aí o nosso circuito ficou bem mais fácil de ser analisado.